O tema de hoje é Big Data e bancos de dados não relacionais. Eu sou o professor Cássio e vou comentar um pouco com você sobre esse tema, principalmente sobre as características de Big Data. Big Data pode ser definido, e é definido por vários autores e especialistas na área, como um conjunto de 5 Vs, que é variedade, primeiro V, volume, velocidade, veracidade e valor. Mas o que é cada coisa dessa, Você deve estar se perguntando. Bom, começar então com variedade. Se refere às fontes de onde são extraídos os dados que vão ser utilizados para transformarem em informações valiosas, Então, esse imenso volume de dados vem de algum lugar. E essas fontes geradoras de dados, elas devem ser o mais variadas possíveis, ou seja, as fontes devem ser variadas e diferentes. Os dados devem vir, quanto mais diferente as origens desses dados, melhor vai ser entender e fazer as análises e descobrir os padrões de relacionamento entre os dados e os padrões comportamentais de clientes e usuários também. Então, fontes variadas, principalmente que vêm de redes sociais, que vêm de outros lugares, de indústrias empresariais, governamentais, enfim, de usuários individualmente, então de sites de relacionamento, de e-mails, de todos esses tipos, até de videogames, Então, enquanto você está jogando um videogame, por exemplo, está no seu lazer, está sendo coletado dados ao seu respeito, como a hora que você costuma jogar mais, qual a intensidade, quanto tempo você fica, se você joga online ou não. Então, todas essas informações são coletadas das mais variadas fontes possíveis, sensores, enfim, das mais variadas fontes, E esses dados, são geralmente não estruturados, Ou podem ser estruturados ou não estruturados, porque quanto mais dados, mais difícil você pegar um dado, como são várias fontes diferentes, fica difícil você adquirir um dado totalmente estruturadinho, bonitinho para ser utilizado. Então, não tem problema, pode ser dado estruturado, não estruturado, semi-estruturado, não tem problema. E essa variedade permite, então, uma combinação de dados e informações muito mais eficaz, E que não seja, por exemplo, tendenciosa, porque se eu pegar dados apenas de uma região, por exemplo, eu não posso adquirir uma informação que seja equivalente, por exemplo, a um país todo se eu peguei só de uma região, É basicamente essa a comparação. Então, quanto mais dados de variadas fontes, melhor. Por isso que é o princípio de variedade, Que auxilia também nas análises preditivas. Com relação ao volume, é outro ponto bem interessante. Então, hoje em dia, através da web, é possível obter trilhões, de dados coletados em tempo real. Em um segundo, vários enormes volumes de dados são capturados, coletados pelo sistema de Big Data. Então, é o mesmo princípio da variedade. Quanto mais fontes, melhor, e quanto mais dados, muito melhor ainda, porque você consegue ter um parâmetro maior, um comparativo maior, e aí sim encontrar informações mais coerentes. Então, por isso essa importância de ter um grande volume, Como a gente pode ver na imagem aí, que tem informações sobre várias coisas. Então, um único tema pode ter diversas informações, gráficos, imagens, cotações, valores, enfim, interações com usuários ou não. Então, tudo isso pode ser adquirido por meio de Big Data. Então, é necessário ter um grande volume de dados. Depois nós temos velocidade, ou seja, o ágil processamento de dados, respostas em tempo real. Por quê? Porque Big Data veio para ser diferente dos outros sistemas, que não conseguem processar essa grande quantidade de dados. Então, é necessário que haja, sim, um processamento ágil de todos esses dados. Para isso que tem toda essa infraestrutura baseada na nuvem, baseada na web, com grandes servidores centrais, não dentro das empresas, servidores centrais que promovem esse processamento em tempo real e gera ali o resultado da consulta solicitada por um usuário, por exemplo.
veracidade, ou seja, é preciso ter dados confiáveis, fontes imparciais e não tendenciosas, ou seja, para não gerar informações também tendenciosas, tem que ser fontes imparciais, que não se envolvem com política, religião, ou esportes ou nada do tipo. Tem que ser fontes totalmente imparciais, ou seja, aquelas fontes brutas de informação, de dados, né, onde vão ser coletados os dados brutos, sem estarem pré-processados ou passados por algum sistema ou tudo mais. Então, essas fontes têm que ser bem confiáveis para gerar a veracidade desses dados. É preciso utilizar dados verídicos, né, para poder gerar informações confiáveis. E também, por fim, nós temos então a questão do valor. Então, um dos objetivos é gerar dados e informações valiosas, né? Aqui tem uma imagem de uma estação ali de petróleo, né? De extração de petróleo, porque hoje os dados são considerados o novo petróleo do mundo, principalmente das empresas, né? Os dados são os bens mais valiosos de uma empresa e por isso eles precisam ser bem tratados. E para isso que surge então o Big Data. Bom, essas eram algumas das dicas e das características, né, dos princípios de Big Data que eu queria passar para você. Bons estudos e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!